Olá, meus amados. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Como de praxe, estamos retornando a vocês para comentarmos sobre mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, queremos nos apresentar. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus do Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Aqui no Brasil, nossos endereços são os seguintes. Nossa sede nacional situa-se à Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossas igrejas no município de Quatis, no centro de Quatis, estado do Rio de Janeiro, Rua Delfim Frois, número 55, no estado de Minas Gerais. Nosso endereço, Rua Governador Valadares, número 350, município de Santa Rita de Jacutinga, centro, Minas Gerais. Ainda estado do Rio de Janeiro, município de Porto Real. Porto Real, bairro Freitas Soares, número 164, da rua número 9. Também estado do Rio de Janeiro, município de Pinheiral, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3907, município de Barra Mansa, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Ainda, estado do Rio de Janeiro, município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Também no município de Barra Mansa, agora no bairro Vista Alegre, Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Ainda município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, nossa mais nova igreja recém-inaugurada, no bairro Santa Cruz, Volta Redonda, Avenida Ex-Combatentes, número 694. No estado de Mato Grosso do Sul, no município de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, centro, número 429. Também em Santa Catarina, no município de Forquilinha, Paraná, município de Amaporã. Ainda temos nossos trabalhos sociais e missionários na Índia e na África. Meus queridos, este é o nosso manual de estudos. Durante este primeiro trimestre do ano de 2025, já entramos hoje no primeiro domingo do mês de fevereiro e estamos estudando sobre Neemias, um exemplo a ser seguido. O nosso comentarista é o pastor Adalto Pinheiro, pastor de nossa igreja em Caldas da Rainha, em Portugal. Apenas R$17 e vocês poderão adquiri-la em qualquer um dos endereços de nossas igrejas elencados aqui. Também a nossa revista do Obreiro, pouquíssimas unidades, esta é a revista de lançamento, e já está no prelo a revista número 2, que terá por temática a excelência da unidade. Nesta revista nós comentamos sobre o Obreiro Aprovado, apenas R$20, pouquíssimas unidades, e vocês também poderão adquiri-la em qualquer um dos endereços de nossas igrejas. O nosso último lançamento
Literis Editora. O título é O Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. De que forma, de que maneira o paganismo perpetuou-se, como ele se propagou dentro das igrejas evangélicas através dos séculos, desde Nimrod, o bisneto do patriarca Noé. O etnicismo babilônico fala da origem de muitas festas, muitos eventos que têm apenas a máscara de festividades sacras, mas cuja origem está no paganismo babilônico. Vale a pena apenas R$50. Também poderão adquiri-los no site da Literis Editora ou em qualquer uma de nossas igrejas ou através do meu e-mail lourildocosta@gmail.com. Bem, pneumatologia, também lançamento, Literis Editora, foi um lançamento que fizemos ano passado, e aqui comentamos sobre doutrinas do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, R$50, também site da Literis Editora, ou através do nosso endereço eletrônico, lourildocosta@gmail.com. Bem, queridos, vamos ao que nos interessa neste momento. Hoje comentaremos a lição número 5, 2 de fevereiro, primeiro domingo do mês de fevereiro, mês 2. E a temática será a injustiça social. E nós veremos que pouca coisa ou quase nada mudou desde Neemias, quando as injustiças sociais eram praticadas entre os próprios conterrâneos judeus. Ainda hoje nós vivenciamos este cancro que tanto contribui para o mal da sociedade contemporânea. O nosso texto áureo está no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 2, que diz: Porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Na verdade aplicada, o comentário é: Deus é justo e por isso sempre agirá e fará justiça em favor dos seus filhos. Os objetivos elencados para esta lição número 5 são os seguintes: ensinar a importância da justiça social, mostrar que não podemos deixar de nos preocupar com os mais necessitados e demonstrar que devemos liderar pelo exemplo. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 5 do livro de Neemias, a partir do versículo 1 até o versículo número 6. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos,
e até algumas de nossas filhas são sujeitas, que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei. O comentarista, pastor Adalto, na introdução, comentou assim: diante de um projeto ou obra, é certo que dificuldades e resistências sejam encontradas no meio do caminho. Com a maturidade, passamos a entender que para alcançar determinados objetivos, adversidades e lutas serão parte do processo. No livro de Neemias, observamos as dificuldades que são encontradas para o alcance de um objetivo. O capítulo 5 aponta um perigo mais difícil de ser enfrentado. Não com um problema externo, mas interno, não procedente dos inimigos, mas oriundo dos irmãos. No tópico 1.0, temos por título A Origem do Problema. Quando o povo judeu retornou para Jerusalém, houve aumento populacional da região. Sem haver a reestruturação econômica, o desenvolvimento financeiro das famílias não se beneficiou de meios igualitários. A forma de sobrevivência dependia basicamente da agricultura e da comercialização daquilo que se produzia, daquilo que se podia produzir. Os que possuíam recursos dispunham de maior poder econômico sobre os demais. Isso permitiu que os menos favorecidos tomassem favor daqueles que tinham para emprestar. 90 anos antes, os primeiros judeus que voltaram para Jerusalém vieram supridos de bens materiais, conforme o livro de Esdras, capítulo 1, versículos 5 a 11, e ainda capítulo 2, versículos 66 e 67. Os nobres aproveitaram o momento de crise financeira do povo para se enriquecerem, explorando os pobres. Neemias capítulo 5, versículo número 3. Os ricos aproveitavam o desespero dos pobres para saquear-lhes os bens. Efetuavam empréstimo de bens e alimentos à custa de juros abusivos. Além dos problemas da má distribuição de renda, havia a cobrança de tributos para o rei com sobretaxas. Os que eram incumbidos de realizar a cobrança exigiam mais do que o tributo oficial e ficavam com a diferença, uma espécie de lucro extra. Subtópico 1.1. Agindo diante da situação. Neemias tomou conhecimento da situação e teve duas reações. Em primeiro lugar, ficou aborrecido, irritado e furioso. Neemias capítulo 5, versículo número 6. Não foi um acesso de raiva pecaminoso, mas de indignação justa ante a opressão imposta aos seus irmãos. Neemias foi homem de coração sensível. Ele não agia com indiferença frente às necessidades dos seus conterrâneos. Subtópico 1.2. Não seja precipitado. Neemias ficou furioso e se pôs a pensar sobre a situação. Ele não agiu baseado na precipitação. Foi um momento muito delicado que exigiu muita calma da sua parte. Se caso ele fosse, naquele momento, levado pelos seus sentimentos e emoções, poderia ter colocado
toda a obra a perder. Em nossa vida também é assim. Precisamos ter calma ao enfrentarmos os problemas internos, pois, se agirmos de maneira precipitada, poderemos piorar a situação e contrair um problema maior. Livro de Neemias, capítulo 5, versículo número 7. Subtópico 1.3. O momento exige prudência. No capítulo 5 do livro de Neemias, ele ilustra como a prudência é essencial em tempos de crise e injustiça. Ele, como líder, mostrou-se atento às necessidades do povo. Foi disposto a confrontar as injustiças e promover um ambiente de justiça e responsabilidade. Sua abordagem equilibrada e firme foi um exemplo de liderança prudente. Desperta-nos sobre a importância de agir com sabedoria, compaixão e justiça em nossas próprias comunidades. Prudência não é apenas evitar conflitos, mas também ser proativo na busca de soluções justas que beneficiem a todos, conforme declarou o sábio Salomão em seu livro de Provérbios, capítulo 14, versículo número 15. Tópico número 2. Neemias convoca uma assembleia. Neemias convocou uma assembleia e confrontou, dizendo: estão cobrando juros exorbitantes de seus irmãos. Isso não é certo. Neemias, capítulo 5, versículo número 7. Promoveram a escravidão permanente entre os judeus. Esse foi outro erro. Neemias, capítulo 5, versículo número 8. Tornaram-se iguais às outras nações. Isso é um drama. Ele nos chamou à prática correta. Não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor de nosso Deus? Neemias, capítulo 5, versículo número 9. Precisavam voltar às instruções divinas. Ao proibir que cobrassem juros, Deus tinha como objetivo abençoá-los. Livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo número 20. Subtópico 2.1. Os ricos são convocados. Em seguida, Neemias convocou os ricos opressores a decidir: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Neemias, capítulo 5, versículo número 11. Eles se comprometeram. Confiram Neemias, capítulo 5, versículo número 12. Neemias quis que assumissem compromisso oficial diante das autoridades competentes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Neemias, capítulo 5, parte B do versículo número 12. Subtópico 2.2. A injustiça afeta a todos.
A injustiça imperava de maneira forte e desenfreada. Por isso, as decisões também deveriam ser públicas. Qualquer pendência serviria de argumento para não se cumprirem as decisões. Nada ficou para depois. Diante das injustiças, Neemias portou-se de modo exemplar. Preocupou-se mais com os interesses dos outros do que com os seus. Deus não aceita nenhuma injustiça cometida contra o seu povo e ele sempre fará algo ou levantará alguém para fazer justiça em prol dos seus escolhidos. Subtópico 2.3 Neemias, um exemplo de liderança. Neemias não foi o tipo de líder que criticava os outros e fazia igual. O líder egoísta explora os outros para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Coloca-se como o centro das atenções e insiste em que tudo deva acontecer do seu jeito e no seu tempo. Neemias não era o tipo que se preocupava com o que era popular. Sua preocupação foi fazer o que era direito. Ele agia diferentemente por causa do temor de Deus. Sua fé o levara a escolher o que era certo. Neemias foi servo do povo e não explorador deste. Ouviu-lhe as queixas, mobilizou, protegeu, saiu em sua defesa e lidou sabiamente com o problema. Ele quebrou o ciclo de corrupção, rompeu com os costumes tradicionais. Livro de Neemias, capítulo 5, versículos 14 e 15. Fez reforma de contenção de gastos e se colocou como o primeiro da lista. Seus moços, ao invés de explorar os outros, trabalharam. Neemias pagou com seus recursos as despesas do governo sem cobrá-las dos cofres públicos. Neemias capítulo 5, versículos 17 e 18. Agindo assim, abriu mão de direitos garantidos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador. Neemias, capítulo 5, parte B, do versículo número 18. Tópico número 3. Posicionamento perante a injustiça social. Neemias deixou claro a maneira pela qual nós, como servos de Deus, devemos nos posicionar diante das injustiças sociais que ocorrem no mundo em que vivemos. Precisamos colocar em prática a palavra de Deus, pois nela estão descritos todos os princípios éticos morais que regem uma sociedade justa e temente a Deus, conforme o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo número 17. Subtópico 3.1. Perante a injustiça social, não fique indiferente. A injustiça social ao redor acontece em situações aparentemente pequenas. Deus espera que você não fique indiferente ante o clamor e o sofrimento dos outros. A indiferença é pecado contra o próximo e contra Deus. Jonas pecou enquanto ficou indiferente para com o futuro dos ninivitas. Recém-nascidos são abandonados.
Crianças são exploradas com trabalhos escravos. Adolescentes são explorados sexualmente. Famílias pobres e sem instrução são oprimidas. Políticos e líderes prometem justiça, mas se vendem por dinheiro ou poder. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 31, versículos 8 e 9. Subtópico 3.2. Perante a injustiça social, viva de modo exemplar. Neemias foi a Jerusalém, atendendo o chamado de Deus. Seu desejo não era poder, fama ou dinheiro, como muitos que se acham no topo, mas era a manifestação da glória de Deus sobre a cidade em restauração. Como ele, aprendemos que o servo de Deus pode ser diferente do seu meio. Não é pelo fato de que todos fazem algo que devamos imitá-los. Pode surgir um esquema para burlar a lei, ganhar mais dinheiro, para uma nova promoção. Por causa do temor de Deus, o crente é diferente. Os esquemas podem ser bem elaborados e tardiamente descobertos, mas o cristão sabe que Deus vê tudo. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Subtópico 3.3. Perante a injustiça social, seja um transformador. Todo cristão é conformado ou um transformador. Conformados são aqueles cujas vidas são controladas pelo meio. Os transformadores têm vida controlada pelo interior. Um é exprimido para dentro dos moldes do mundo. O outro transforma o mundo. Diante de injustiças, precisamos ser transformadores. Estes consideram a situação e refletem consigo mesmos. Analisam fatos e desejam a melhor solução. Só depois de chorarem e orarem em secreto, encaram o desafio em público. Podem tremer diante dos perigos, mas não saem da trilha e não retrocedem. São valorosos, porque têm uma causa pela qual vale a pena viver e morrer, e sabem que estão do lado certo. A injustiça social é o nocaute para os fracos, mas nela se descobrem os heróis. Eles são altruístas, amam as pessoas, amam a Deus, amam a verdade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Amados, assim concluímos a nossa lição de hoje. E finalizando, a conclusão a que chegamos. Neemias teve de enfrentar problemas deixados por seus antecessores, esquemas de corrupção, pessoas infiltradas no governo para garantir o esquema, o autoenriquecimento. Neemias foi o exemplo de como superar a injustiça social.
não se deixou envolver no esquema, manteve-se no temor a Deus, liderava o povo, estava junto dele, era seu defensor e trabalhava com o povo e pelo povo. Suas atitudes deixaram claro que ele estava interessado no bem-estar de seus liderados e não no seu próprio. Estava preocupado com a segurança dos subordinados e não com as suas aventuras pessoais. Façamos o mesmo. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E nesse segundo mês, do primeiro trimestre, estamos ainda dando continuidade aos estudos do livro de Neemias. Apenas R$ 17,00, temos pouquíssimas unidades que poderão ser adquiridas em qualquer um dos endereços de nossas igrejas elencados aqui. No próximo domingo, dia 9 de fevereiro, se Deus assim o permitir, aqui retornaremos e estaremos estudando sobre cuidado com os inimigos. Bem, queridos, conforme nós fazemos nestas lições, estamos apresentando a vocês o nosso livro, nosso terceiro lançamento, que ocorreu no ano de 2017 pela Líteres Editora, Os Frutos de Minha Alma. Aqui é uma coletânea de poemas e um dos blocos nós temos aqui poemas sobre o livro de Neemias. São paráfrases que elaboramos sobre o livro que nós estamos estudando. E quero declamar para vocês um dos poemas que está na página 39 deste livro, que diz assim: o título: A Pretensão dos Inimigos. Que fazem estes fracos judeus? Um líquido ardente correu em fios da